Oh, glórias a Deus. Deus é fiel, louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Jorge Santana. Deus abençoe grandemente e poderosamente nossa irmã Thalita. Deus abençoe poderosamente. Oh, maravilha, que bênção, meus irmãos. Louvar o nome do Senhor. Que maravilha. Queridos, quem lembra aonde nós lemos? Quem lembra? Quem ainda lembra? Quem ainda lembra? Será que o povo ainda lembra, irmão Lucas? Nós lemos a palavra de Deus em Lucas capítulo 16, versículo de número 19, sobre a parábola do rico e do Lázaro. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, irmãos. Eu vou fazer um comentário bíblico, mas antes eu quero fazer uma pergunta e você vai deixando aí a resposta no comentário, para nós ficar fazendo um culto bem dinâmico, todo mundo participar do nosso culto hoje. Posso perguntar? Vamos fazer uma pergunta, irmão Lucas, para o pessoal? Glória a Deus. Uma pergunta pessoal, tá bom? Uma pergunta de resposta pessoal. O que você faria? Olha, hein? Vou fazer a pergunta. O que você faria se você soubesse? Meu Deus, será que eu pergunto, meus irmãos? Vou perguntar, hein? Glória a Deus. Quem crê? Antes de eu perguntar, deixa eu falar uma coisa. Creia que você vai viver muitos anos de vida, tá bom? Muitos anos de vida, de bênção, de vitória, de muitas promessas de Deus. Mas eu quero fazer a pergunta. Se você soubesse que teria apenas 5 minutos de vida, o que você faria? O que você faria se você soubesse que só teria 5 minutos de vida? 5 minutos de oportunidade. O que você faria? Deixa aí no comentário, tá bom? Deixa aí no comentário. Glória a Deus. Quero ver a participação dos irmãos. Pastor, se eu soubesse que teria só 5 minutos, eu ia fazer isso, isso e isso. Deixa só 3 respostas, tá bom? Só 3 coisas. O que você faria se você soubesse que só teria 5 minutos de vida? Deus abençoe, irmã Márcia. Responde aí, tá bom, pessoal? Responde aí, eu vou estar vendo as suas respostas, e a sua resposta vai ser a conclusão, ou seja, a resposta dessa pergunta será a conclusão do comentário da pregação de hoje, tá bom? Glória a Deus. Como é que foi a pergunta, irmão Lucas? O que você faria se tivesse apenas 5 minutos de vida? Forte, né? É uma palavra de reflexão, é uma palavra que nos traz um choque de realidade. É uma pergunta que nos faz pensar. Amém? Pensa de modo bem responsável. O que você faria se Deus falasse assim: você só tem 5 minutos de vida? Volta a dizer, é claro, vamos viver muito mais que isso, é claro, em nome de Jesus, amém? Mas se nós tivéssemos apenas 5 minutos, o que nós ia fazer com esses 5 minutos? Ou dentro desses 5 minutos, o que nós íamos fazer? Amém? Glória a Deus. Pensa aí, deixa aí nos comentários, em nome de Jesus, tá certo? Queridos, o texto a qual nós lemos fala-se de dois homens. Um deles chamava Lázaro, o pobre. Esse Lázaro era pobre, mendigo. A Bíblia diz que a situação dele mostra que a situação dele era bem precária. A situação dele era bem difícil. A situação dele, como se não bastasse a sua pobreza, a humilhação que ele passava à porta do rico, que o texto não menciona o seu nome, mas diz que ele tinha uma vida regalada e esplendidamente, uma vida de luxo, uma vida bem, eu diria, de glórias terrenas, de glórias financeiras. Então o mendigo passava muita humilhação. Como se não bastasse as suas humilhações, a Bíblia diz que ele ainda era coberto de chagas ou feridas. O que ele estava fazendo à porta daquele rico, irmão Lucas? O que aquele mendigo fazia à porta? O que ele estava fazendo ali
à porta daquele homem rico, irmão Lucas. Todos os dias ia lá, desejava, né, comer migalhas da mesa que caía daquele homem. Glória a Deus. Ele desejava comer, alimentar-se das migalhas. Olha que situação, as migalhas, né, que caía da mesa daquele rico. Os cães vinham lamber as chagas e o rico não fazia nada. O rico não dava nada. Irmãos, a Bíblia Sagrada mostra que, embora a situação tão difícil, a Bíblia diz que esse pobre chegou o dia que ele morreu. Ele morreu, teve que enfrentar a morte. E já o rico também, de igual modo. Embora era um homem próspero, embora era um homem rico, um homem de condição financeira, um homem de glórias, só que a sua riqueza não pôde fazer com que ele escapasse da morte. A morte que chegou para o mendigo também chegou para o homem rico. A situação, o que nos mostra o contraste que situação ele se encontrava para enfrentar a morte. Porque a morte que veio para o pobre veio também para o rico, né? Isso, meus irmãos, é fato. Todos nós passamos por isso, né? Mas o que está aqui em jogo aqui não é passar pela morte, mas sim como estamos para enfrentar a morte. O rico não pensou nisso. O rico, ele quis viver a sua vida aqui como se a sua vida aqui fosse eterna, como se tudo ia correr para sempre e mil maravilhas. Mas ele, sem pensar, de uma forma tão nércio, esqueceu, não pensou nesta situação. Queridos e amados irmãos, e é com base nisso que eu fiz a pergunta para vocês: o que nós íamos fazer se tivesse apenas 5 minutos de vida? Imagina consigo, imagina com você mesmo, os dias se passando, os momentos se passando, os minutos se passando, e aqueles homens sem sequer sabia, pensava, imaginava que o dia da sua partida se aproximava. Imagina no dia que aquele homem, aquele rico, acordou de manhã cedo, um dia aparentemente normal, fez tantas coisas, tantos seus afazeres, e quem sabe o pobre foi para a sua porta mendigar de novo, e aquele homem rico não pensou nada, até que imagina os minutos chegando, daqui a pouco faltava meia hora para a sua morte, ele não sabia. De repente falta 20 minutos, 10 minutos, e ele sem sequer saber, sem sequer preparou-se para este momento. Quando, meus irmãos, chega o momento em que ambos, tanto o pobre como também o rico, partiram, teve que enfrentar a morte. A Bíblia mostra também a diferença entre as mortes, entre estes dois homens. Um morreu, foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Os anjos veio e o levou o pobre. O pobre foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Só que o rico, ninguém veio buscar ele. Do céu, ninguém veio buscar ele. A Bíblia diz que quando ele abriu os seus olhos, estava na onde, irmão Lucas? No Hades. No Hades. Quando aquele rico abriu os olhos, estava no inferno. Sendo que, irmão Lucas? Atormentados. Aquele homem morreu, não estava pronto para este momento. E quando então ele morre, quando abre os seus olhos, estava do outro lado da vida, estava no meio de tormentos. Interessante, irmão Lucas e prezados irmãos, amigos internautas, que a Bíblia faz questão de colocar esta palavra no plural. Tormentos no plural. Você que está me ouvindo agora, diga comigo: tormentos no plural. A Bíblia diz que ele estava em tormentos no plural. Guarda bem esse detalhe. Isso significa dizer que há mais de um tipo de tormento no inferno. Ah, pastor, mas é chato falar sobre isso, mas é a realidade. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Você sabia disso? Jesus pregou mais
acerca do inferno do que do céu. Por quê? Jesus pregou muito sobre o inferno para nos ensinar o caminho para desviar do inferno. Amados, então há mais de um tormento no inferno. Há pelo menos 5 tipos de tormento que poderíamos mencionar aqui nesta pregação. Há mais de 5 tipos de tormento. Um deles é a chama de fogo, o que está bem evidente aqui neste texto. A Bíblia diz que ele estava atormentado no meio de uma chama. Chama esta que não se apagava, chama que não queimava simplesmente a sua carne, mas a sua alma, o seu espírito. Ele sentia a chama arder constantemente e não havia trégua, não havia pausa. Então, meus irmãos, este homem estava agora sofrendo. Este homem que em vidas tinha do bom e do melhor. Este homem que em vida tinha os seus prazeres, tinha dinheiro para viver uma vida luxuosa, tinha tudo, mas agora estava no meio de chamas, sendo atormentado. Queridos e amados irmãos, o tormento era tão cruel que ele pediu ajuda. Ele pediu que pelo menos a ponta da sua língua fosse refrescada. Ele pediu, interessante, queridos irmãos e irmão Lucas, que ele, ao olhar, ele teve ainda a chance de ver Lázaro, aquele ex-mendigo, porque agora não era mais mendigo, aquele ex-sofredor que em vida sofria, mas agora estava consolado, estava ao lado, aleluia, estava salvo, estava no lugar, no paraíso de descanso. Este rico teve ainda a oportunidade de ver Lázaro e pediu que Lázaro molhasse na ponta do seu dedo a sua língua e refrescasse, como nós lemos aqui no texto. Meus irmãos, mas o que eu quero destacar aqui neste texto é a forma desse homem rico rogar por ajuda, insistir por salvação, insistir por mais uma oportunidade. Glórias ao nome do Senhor. Irmão Lucas e prezados irmãos internautas, se nós observar na Bíblia, quando eu folheio a Bíblia, eu vejo 3 gritos na Bíblia por missões, né? Se nós olhar para Isaías capítulo 6, o próprio Deus no céu clamava por missões. Ele dizia na visão que Isaías teve: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? O que é isso? É um grito por missões, aleluia. Isaías respondeu dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou seja, no céu houve um grito por missões. Quem há de ir por mim? Quem há de ir profetizar? Quem há de ir para ser meu porta-voz? Quem há de ir para anunciar a minha palavra? Quem há de ir falar do meu poder e da salvação? Há um grito de missões do céu. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de números 16, numa visão de noite, o apóstolo Paulo teve uma revelação. Paulo pode ter posição, mas estão clamando por ajuda. Talvez não os seus lábios propriamente dito, mas a sua alma dentro de si está clamando por misericórdia. A sua alma está clamando por compaixão. A sua alma está gemendo por uma oportunidade. A sua alma está pedindo livramento da angústia. Este homem, na visão de Paulo, dizia: passa para cá e ajuda-nos.
querido. Mas também a Bíblia diz, no texto que nós lemos, como eu disse para os irmãos, me chama a atenção aqui nesse texto, a forma em que o rico clamava, porque eu já disse que no céu há um grito de missões. Em segundo lugar, na terra os homens clamam por missões. Também no inferno, aleluia, os homens clamam também por missões. A Bíblia diz que este rico, quando estava no Hades, quando estava no inferno, ele clamava: deixa eu ir para anunciar os meus 5 irmãos, deixa eu ir pregar para eles não virem para este lugar de tormento. Ele dizia: deixa eu sair deste lugar. Ele estava, meus irmãos, expressando que a dor do inferno é insuportável, a dor do inferno, o tormento do inferno é insuportável. Ele estava clamando por missões: deixa eu sair daqui, me ajuda, me salva. Quando ele vê que não há mais possibilidade de oportunidade, então ele pede: então mande Lázaro e anunciar para os meus irmãos, e pregar, testemunhar para os meus irmãos, para que não venha também para este lugar de tormento. Era tão ruim, prezados irmãos, no inferno era tão ruim, que ele não desejava para quem estava vivo ir para lá. Então no inferno há um grito por missões, há um grito por salvação, há um grito por misericórdia, há um grito de oportunidade. Me dá uma oportunidade. Por que não ouvi os meus pais? Por que não ouvi o meu irmão? Por que não ouvi a pregação? Por que não dei crédito à mensagem de Deus? Por que não dei o crédito àquela pessoa que veio até mim evangelizar? Dai-me mais uma oportunidade, querido. Mas no céu ainda é tempo de nós reagir, corresponder, aleluia, ao grito de missões. Ainda na terra, quem clamar por missões, Deus ainda atenderá, Deus ainda enviará a mensagem a alguém, aleluia, e assim dando uma oportunidade para arrependimento, para conversão e, é claro, para a salvação da sua alma. Mas quem já desceu estão clamando por missões e jamais terão uma única oportunidade. Querido irmão Luca, prezados irmãos internauta, diante do texto bíblico, eu ouso dizer que no inferno é o lugar onde mais as pessoas oram. No inferno é o lugar onde as pessoas mais pedem oportunidade, é onde as pessoas mais pedem, aleluia, uma oportunidade. Mas no inferno não há mais salvação. Mas para mim, para você que me escuta agora, Deus ainda pode salvar. Ainda há tempo de salvação para mim, para ti. Não importa se você, quem sabe, está longe dos caminhos de Deus, não importa o que você fez, deixou de fazer, ainda há oportunidade, ainda há esperança para nós. Não importa o que você cometeu, quem sabe está sendo julgado pela sociedade, pela família, quem sabe é rejeitado pelos homens, quem sabe é rejeitado por aquilo que você fez, mas nesta noite eu quero te dizer, ainda há esperança para a sua alma, ainda há esperança para nós. Deus ainda perdoa, irmão Lucas, Deus ainda tira da lama e faz da gente uma nova criatura. Oh, aleluia! Deus ainda pega o embriagado, Deus ainda pega o prostituta, Deus ainda transforma o macumbeiro, o feiticeiro, Deus ainda transforma o criminoso, porque enquanto há vida, ainda há esperança. Mas, queridos irmãos, os dias passam rápido demais, irmão Lucas. As horas voam. Me lembro que pouco tempo eu desejava ter 18 anos. 18 anos. Eu desejava ter os meus 18 anos. Eu desejava ter meus 20. Desejava, meus irmãos, aleluia, alcançar uma fase adulta. E agora, meu Deus,
Quanto tempo, 18 anos já ficou para trás. Eu me lembro, meus irmãos, que a gente já fez tantos planos que estava tão distante. Chegou-se o dia, você fala, meu Deus, não fiz nada, porque passou rápido demais. Queridos, quantos que dizia que de 2000 não passava, mas nós já estamos em 2020 e passou rápido demais. Aleluia! No ano passado eu estava no Rio de Janeiro, agora já estou aqui em Januária. Como pode passar rápido demais? Não é verdade, meus irmãos? A vida passa rápido demais. Outrora, pouco tempo, eu diria, nós éramos criança, brincava como criança, agia como criança, e agora já estamos olhando no espelho e falando como estou velho. Há pouco tempo nós olhava, aleluia, nosso corpo, ou seja, nós tinha um corpo magrelo, né, irmão Lucas? Hoje a gente olha no espelho, meu Deus, como estou velho. Meus irmãos, o dia passa e a gente não percebe. Existe um homem muito famoso, aleluia, existiu um homem muito famoso chamado César Borgia. Ele disse uma frase muito importante. Ele afirmou, já nos seus últimos dias de vida, ele disse: no curso da minha vida, preparei-me para tudo, menos para a morte, e agora tenho de morrer, aleluia, inteiramente despreparado. Olha que frase terrível, tremenda. Me preparei para tudo, menos para a morte. Ele alcançou dinheiro, fama, ele alcançou tantos bens, mas quando no dias já próximo à sua morte, ele afirmou, ele olha para si mesmo, ele olha para o que ele tinha, ele olha para a frente, para o seu futuro que havia de enfrentar. Ele diz consigo mesmo: no curso da minha vida, me preparei para tudo, menos para a morte, e agora terei de enfrentá-lo, a morte, inteiramente despreparado. Querido, nos prepara para viajar, nos prepara para as férias, nos prepara para sair na rua, nos prepara para estudar, nos preparamos para dormir, nos preparamos para tudo, nos preparamos para fazer visita, nos preparamos para receber visita, nos preparamos para o almoço, para o jantar e para o dormir, nos preparamos para tudo. Mas e para a morte? Já parou para pensar que a gente nem sequer lembra disso? Estamos preparados para tudo, e para a morte, como estamos? Este homem rico, ele não pensou nisso, aleluia, ele não parou para pensar nisso, mas o dia da morte daquele homem chegou, e ele clama demais. Quando ele já estava no inferno, ele clamava demais, mas diz a Bíblia, que entra o inferno, e o lugar, e o paraíso em que o pobre Lázaro estava, havia um grande, glória a Deus, um grande abismo, que dividia, que separava, que impossibilitava dos que estavam salvos passar para o inferno, e muito menos os que estavam no inferno passar para o paraíso. Com isso eu quero dizer, o tempo é agora, a hora de decisão é agora, aleluia, a hora é agora. Glórias, louvado seja o nome do Senhor. Quem aí já entendeu? Eu estou vendo que muitas pessoas responderam aqui já nos comentários. Quem não respondeu ainda, responde por favor. O que você faria se soubesse que teria apenas 5 minutos de vida nesta terra? O que você ia fazer com tanta coisa que tem para fazer? O que a gente ia fazer? Qual seria as nossas prioridades? Aleluia. Irmão Lucas, nós estamos pensando nisso, mas esse homem não pensou nisso. Glória a Deus, ele não pensou nisso. E nós que estamos vivos, estamos agora refletindo o que faríamos se estivesse apenas 5 minutos. Posso ler aqui os comentários de alguns? Vamos ler? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui o comentário de alguns irmãos que responderam. Oh, maravilha, louvado seja o nome do Senhor.
A nossa irmã Vânia diz: me humilhava nos pés do Senhor, pedia perdão de todos os meus pecados, glória a Deus. A nossa irmã Márcia me despediria dos meus filhos e diria que Jesus é bom e paga o bem, para que ele sempre trilhasse o caminho do bem, louvado seja Deus. A nossa irmã Gabriela passaria em oração, primeiramente pedir a Deus perdão de todos os meus pecados, também, glória a Deus, aleluia, maravilha. Quem mais quiser comentar, comenta. O que você faria agora, se soubesse que teria só 5 minutos de vida? Lembra da frase? O César Borges, ele diz: me preparei para tudo, menos para a morte. Queridos, lembra da parábola que nós pregamos? Este homem tinha tudo, mas morreu. Aleluia, glória a Deus. Não tinha nada, ele teve que enfrentar a morte despreparado. Por que estou dizendo isso, irmão? Talvez você que não comentou, mas está pensando: eu pediria perdão para Deus de todos os meus pecados. Lembra da pergunta? O que eu faria se tivesse apenas só 5 minutos? Qual seria a resposta do irmão Lucas? Qual seria a sua resposta, irmão Lucas? Prepararia, né, para a morte, assim como a história que o senhor contou, relatou aí, é a mesma também do rico, né? Ele tinha tudo, tinha sua riqueza, mas ele nunca havia pensado em se preparar, em se consertar, para que ele pudesse alcançar, né, aquilo que o mendigo, aquele homem alcançou, Lázaro. Amém. A nossa irmã Juliana, irmão, ela respondeu: só ia pedir perdão a Deus porque pecamos a toda hora. É verdade, irmã Juliane de São Paulo, é verdade. Quem mais? O que você faria se tivéssemos só 5 minutos de vida? Aleluia. Vamos supor que 5 minutos dá para você pedir perdão, não dá? Para Deus? Dá ou não dá? Então sobraria, quem sabe, mais 2 minutos. O que você faria ainda com esses 2 minutos? Irmão Lucas, vamos aumentar esses minutos? Vamos supor que nós tivéssemos 10 minutos. O que a gente ia fazer com esses 10 minutos? Nós ia pedir perdão a Deus de todos os nossos pecados. O que mais? Glória a Deus. Alguém aqui já colocou: eu ia ensinar meus filhos, ia falar com os meus filhos, né? O que mais? Você ia ensinar o caminho de Deus para os seus filhos. O que mais? Irmão Lucas, deixa eu falar a minha visão, a minha posição. Eu também, irmãos, eu não sou bobo não. Eu ia pedir perdão a Deus de todos os meus pecados. Que mais? Eu ia ligar para um monte de gente, falar: gente, eu te amo, né? A gente ia lembrar da família da gente, ia ligar para os nossos familiares, ia pregar, anunciar Cristo para eles, é claro. Mas quantas pessoas a gente poderia dizer: eu te amo, né? Dar uma palavra de evangelismo, de salvação, né? Glória a Deus. A nossa irmã Daiane também diz: eu abraçaria, ia dar um abraço e abraçaria todas aquelas pessoas que eu amei. Glória a Deus. Que mais que daria para nós fazer? Ou seja, se o tempo é curto, obviamente o que nós fôssemos fazer tinha que ser com muita urgência também. Amém? Os irmãos, todos nós para analisar que às vezes passa tão rápido, de maneira que não dá para fazer muita coisa. Qual que é a conclusão disso? Por que estou perguntando? Vamos recapitular aqui. Alguns dizem que pediria perdão para Deus, outros abraçaria as pessoas que o ama, outros ensinaria para o seu filho. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais aqui respondeu, comentou. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais nós ia fazer? Aleluia. Pastor, por que está perguntando? Deixa eu falar aqui para os irmãos por que eu estou falando isso. A Bíblia diz o que, irmão Lucas? Não deixa para fazer amanhã o que pode fazer? Agora, hoje. Hoje. Irmãos internautas, não deixa para fazer amanhã o que pode fazer hoje. Se eu soubesse que já tinha 5 minutos,
O que eu ia fazer? Pedir perdão para Deus? Sim. Então pede perdão a Deus agora. Pastor, se eu soubesse que Deus fosse Jesus, fosse vir arrebatar a igreja agora, daqui 5 minutos, eu ia abraçar todo mundo que eu amo. Então chega na sua casa, abraça quem você puder. Pastor, eu ia pegar meu telefone e ligar para alguém, falar de Jesus para alguém. Então faça. Pastor, se eu soubesse que só teria 5 minutos, eu ia voltar para Jesus agora. Volta para Jesus agora então. Se eu soubesse, eu tivesse 5 minutos de vida, eu ia fazer um concerto com Deus. Por que não fazer? Se não sabemos quantos minutos teremos, quantos dias, quantos anos teremos de vida, se nós não sabemos, faça agora. A nossa irmã comentou aqui, eu ia fazer um vídeo e postar falando quanto Jesus é bom, ia me despedir pelas redes sociais, porque dá para alcançar todos de uma só vez. Glória a Deus, que maravilha. Amados irmãos, observa que a gente deixa o mais importante da nossa vida sempre por último lugar. Sempre, glória a Deus, minha prima colocou ali, porque não sabemos o dia nem hora que ele virá exatamente. Então, irmãos, quantos de nós estamos dentro de uma só casa, não falamos com a pessoa que está lá, com o nosso familiar que está lá, Jesus te ama, eu te amo. Quantos que, aleluia, que poderia fazer muita coisa agora, e não faz, só que nós não sabemos quando vai ficar faltando só 5 minutos também em nossa vida. Este homem tinha uma expectativa de muitos anos, mas chegou os seus anos, chegou a sua morte, melhor dizendo. Pastor, nós vamos morrer agora? Não, eu acho que não, eu creio que não, irmão? Claro, glória a Deus, mas por que não fazer? Nós temos que fazer, irmãos, o que é certo, não apenas para morrer, não. Nós não fazemos, na verdade, para ser salvo, nós não temos o que fazer para nos tornar dignos de salvação. Mas o que você pode fazer, faça como evidência que você já é um salvo. Faça não para se preparar para a morte, mas faça como evidência de que você está preparado para a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que pode fazer hoje, faça agora, faça hoje, e não deixa para amanhã. A Bíblia diz em Salmo 90, versículo 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, aleluia. O salmista está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias. Olha o que Tiago vai falar aqui, irmãos, no capítulo 4 e 14. Tiago, capítulo 4 e 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Aleluia! A nossa vida, ainda no livro de Salmo 144, versículo 4: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que se passa. Aleluia! A nossa vida é como a sombra que se passa. Estamos preparados para tudo, e para a morte? Estamos preparados para tudo, mas e para o arrebatamento da igreja de Jesus? Estamos preparados para a vinda de Jesus? Estamos preparados para encontrar com o nosso Senhor Jesus? Irmão, Jesus pode voltar a qualquer hora. Jesus pode voltar a qualquer momento. Aleluia, temos que preparar para duas coisas. É claro que evidentemente quem está preparado para a morte, está preparado para encontrar com Jesus, seja por meio da morte, seja por meio do arrebatamento da igreja. Irmão Lucas, você crê que Jesus está voltando, irmão Lucas? Creio sim, pastor. Nós cremos, aleluia, que Jesus está voltando. A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje para nós é: se prepare, porque não sabemos o dia da manhã. Amém? Aleluia.
temos expectativa de dias melhores, mas os dias melhores pode ser na glória, ao lado do nosso Deus, na eternidade com Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, bem baixinho, glória a Deus, bem baixinho. Estamos orando para dias melhores nesta terra, mas sabe aonde vai ser bom mesmo? Bom mesmo, neste mundo não tem mais. Aleluia. O bom mesmo, que o que resta para nós é só os céus. Os dias cada dia mais, o mundo cada dia mais atribulado. Os dias a cada momento estranho, não é mesmo? Desastres, corrupção, perseguições. A terra está estranha, não está mesmo, irmão? Não está? Tudo está estranho. Então, o que tem de bom para nós mais nesta terra? É hora de nós pensar um pouco nas coisas de cima. Chegou a hora de nós, meus irmãos, viver na expectativa, amando a vinda de Jesus. É hora de nós estar preparado como Paulo em 2 Timóteo 4, 6 a seguir. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que nós não estamos no fim da carreira como Paulo chegou? Será que já não é hora de nós falar também, combati o bom combate, acabei aqui a carreira, mas guardei a minha fé. Ninguém arrancou de mim a minha fé, o mundo não tirou a minha fé. Será que nós estamos longe de findar a nossa carreira aqui, irmão Lucas? Paulo teve a expectativa e o privilégio de falar, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Sabe o que eu acho lindo? Ele diz, desde agora me está preparado a coroa da justiça, que me dará o justo juiz, não somente a mim, mas todos quanto amarem o quê? A sua vinda. Aleluia. Não, então para quem que é a coroa, irmão Lucas, da justiça? São para aqueles que amarem a sua vinda. Irmãos, quem aí ama a vinda de Jesus? Quem aí tem pensado, refletido na vinda do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Pensa, irmão, a vinda de Jesus pode estar mais próximo do que nós podemos imaginar. Estamos sentindo o clima, estamos sentindo um clima sensacional. Estamos sentindo que algo iminente está para acontecer. Nos Estados Unidos o governo está sentindo que algo pode acontecer. Em Israel, os rabinos estão ensinando que algo iminente está para acontecer. Brasil, vamos despertar, Brasil. Algo está para acontecer. O maior de todos os acontecimentos está para acontecer. O relógio de Deus está agitado, está andando, está indo numa velocidade grande demais. É tempo de nós pensar um pouquinho mais nas coisas que são de cima. É tempo de estarmos preparados. É tempo de olhar para o relógio, é tempo de olhar para, aleluia, para Cristo. É tempo de nós fazer hoje e não deixar para amanhã, que nós podemos fazer hoje. O que eu posso fazer hoje? Consertar minha vida, pedir perdão dos meus pecados. O que mais eu posso fazer agora? Hoje mesmo, abraçar minha esposa e dizer, eu te amo. Eu posso abraçar meu irmão, posso ligar. Quantas pessoas da nossa família, na mesma rua, no mesmo bairro, cidade, nós não ligamos, não falamos mais. É tempo, nós temos condição de ligar para alguém e dizer, eu te amo. E se nós temos esta oportunidade, por que não fazer? O que faríamos se tivesse 5 minutos de vida? Aleluia. O que a gente ia fazer? Irmão, é tão maravilhoso, irmão Lucas, quando alguém escuta esta palavra, eu te amo, não é mesmo? A mãe, o pai, o irmão, a irmã, a esposa, fica maravilhada. Quem sabe tem alguém que acordou hoje triste. Se você falar esta palavra, eu te amo, quem sabe pode melhorar o dia daquela pessoa. Quem sabe tem alguém que agora está angustiada, triste.
precisando de uma palavra como essa. Às vezes na igreja nós entramos, cultuamos, saímos, vamos embora. Alguém senta do nosso lado, com a alma triste, sentindo solidão. E às vezes sentamos do lado dela e não abraçamos. Às vezes o nosso coração enche de mágoa e congregamos na mesma igreja e não pedimos perdão. Tudo isso a gente poderia fazer hoje mesmo. Se nós soubéssemos que só tinha 5 minutos de vida, eu tenho certeza que a esposa ligaria para o esposo e pedia perdão pelo que falou, pelo que fez. De igual modo, a esposa, a mesma coisa, ligaria para a esposa ou conversaria com a esposa: me perdoe por tudo que eu fiz, pelo que eu falei. Eu tenho certeza que a gente ia pedir perdão. Até porque pedir perdão para Deus é uma coisa, mas a Bíblia diz também para nós confessarmos aos outros. Mateus capítulo 6, 13 ao 14, se nós não perdoar, também não seremos perdoados. Então seria necessário nós pedir perdão também para as pessoas, pedir perdão para o nosso irmão, pedir perdão para a nossa família. E tudo isso a gente pode fazer agora mesmo. Por que não fazer? Será que é impossível nós pedir perdão para alguém que está magoado conosco? Certa vez alguém falou para mim: pastor, eu não peço perdão porque não foi, aquela pessoa não merece, não foi eu que errei com ela. Eu respondi para aquela pessoa: irmão Lucas, devemos perdoar, não porque as pessoas merecem, mas sim porque nós precisamos de paz. A paz de Deus em nossa vida às vezes está condicionada a forma que nós reagimos. Nós liberamos perdão não porque as pessoas merecem, mas porque nós também não merecemos. A gente faz o bem para as pessoas não porque a pessoa merece. Nós fazemos bem porque somos salvos, somos transformados, regenerados por Cristo. E fazer bem não é para ser salvo, mas é evidência de que somos salvos. Não podemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer agora. Abraça o seu filho, pede perdão, diga que o ama. Eu ensinaria alguma coisa de Deus para o meu filho. Ensina hoje então. Eu abraçaria meu esposo, diria que eu amava, perdoava e pediria perdão. Então faça isso hoje. Jesus pode voltar hoje. Se Jesus voltasse daqui 5 minutos, eu ia parar de beber, ia parar de fumar, ia parar de fazer tanta coisa. Para então com urgência, porque Ele pode voltar, ainda que nós não saibamos. Ele pode voltar. E se eu fazer tudo isso e Jesus não voltar, faça isso para viver em paz com Deus. Faça isso para receber a alegria que a Bíblia chama de alegria da salvação. Meus irmãos, como é bom viver na expectativa e na certeza que está preparado para encontrar com o Senhor Jesus. Esta alegria te dará a convicção de falar como Paulo: estou pronto para encontrar com o Senhor. Eu sei que combati o bom combate, mas estou tranquilo. E eu sei que estou no corredor da morte, mas estou em paz para morrer. Eu sei que vão me decapitar, eu sei que vão me matar, mas estou pronto para receber a minha coroa que está nas mãos do meu justo juiz. Que maravilha, que paz para a alma, que alegria para o espírito, que alegria para o salvo. Vou finalizar. O que faríamos se tivesse 5 minutos de vida? Amém? Eu lembro, irmão Lucas, que aquele dia nós tivemos aqui um culto na comunidade, irmãos, e li a Bíblia, orei, Deus me provou. Eu não tinha uma mensagem para pregar naquele culto. E cheguei no local do culto, bastante gente, o culto já havia começado, e eu perguntando a Deus: Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou falar? E em pé ali, ansioso e quase chegando a hora de eu pegar a oportunidade, e Deus sem falar comigo. Até que no último instante, Deus falou no meu coração: prega sobre os últimos 5 minutos de vida. Isso que eu estou pregando aqui,
eu preguei naquela comunidade. Quantas almas aceitaram Jesus, maluco? 10 almas. 10 almas vieram à frente, muitos até chorando, aceitando Jesus como o Salvador das suas almas. Queridos, façamos hoje o que podemos fazer amanhã. Certa vez, um pastor estava pregando no culto, e na hora que ele ia fazer a oração da fé, o Espírito Santo falou no coração dele dizendo: grita bem alto, Jesus te ama e quer livrar sua alma do inferno. Aquele pastor ficou: não vou falar isso não, isso é coisa da minha cabeça, estou ficando louco, estou ficando maluco. Mas o Espírito Santo continuou falando com ele: grita bem alto, Jesus te ama e quer livrar sua alma do inferno hoje. Aquele pastor, meus irmãos, olhou para um lado, olhou para o outro, falei: Deus, mas estou acabando o culto, não vou fazer isso não. Pela terceira vez, o Espírito Santo falou no seu coração. A hora que ele viu, ele já tinha gritado bem alto: Jesus te ama e quer livrar sua alma hoje do inferno. Ele gritou 3 vezes. Sabe o que aconteceu? No outro lado da rua, na esquina, estava passando um homem meio embriagado, estava tomado, estava indo para o trabalho noturno, à noite, e aquele homem meio bêbado ouviu aquela palavra, aquela voz, e ele ficou pensando, aquela palavra foi direto no seu coração, porque quando Deus fala, irmão, a palavra queima em nosso coração. Quando Deus fala, a sua palavra entra em nossa alma, não importa o estado, a situação, a condição. Quando Deus fala, a sua palavra é mais poderosa do que uma espada. Então aquela palavra entrou no coração daquele bêbado. Ele ficou pensando: será que eu vou? Será que é comigo? Aonde é que está me chamando? Irmão, ele demorou tanto ir para a igreja, e quando ele chega lá, o pastor já tinha encerrado o culto, já estava fechando a porta para ir embora. Aquele bêbado chegou e falou: pastor, eu quero ser crente a partir de hoje, porque eu ouvi uma voz falando que Deus queria livrar minha alma do inferno. O pastor não entendeu o propósito de Deus. Ele falou: mas vem amanhã, agora já estou fechando a igreja. Aquele negócio todo, e aquele bêbado insistiu: pastor, por favor, mas a voz falou que é hoje. Ele insistiu, então o pastor falou assim: então tá bom, vou orar por você aqui mesmo. Ele falou: não, pastor, abre a porta, por favor, eu quero orar dentro da igreja. Então o pastor fez o apelo, aquele homem bêbado levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador da sua alma. Terminou a oração, ele falou: pastor, dá para orar mais um pouquinho? E quando o senhor orava, eu senti uma paz, uma alegria, uma coisa gostosa dentro do meu coração. Ora mais um pouquinho. Aí o pastor orou um pouquinho mais com ele. O que aconteceu? Ele terminou, ele foi para o trabalho. Quando ele chega no trabalho, na hora do lanche, na hora de lanchar, a firma, meus irmãos, tinha um pátio enorme, bem grande, um quintal, e na hora do lanche, ficou sobrando um lanche, e houve ali uma confusão, as pessoas perguntando: mas quem é que está, de quem que é esse lanche que está faltando? De quem é esse lanche? Está faltando um lanche, está sobrando um lanche, melhor dizendo, está sobrando um lanche, de quem que é? E começou a procurar por todos os lados quem é que estava faltando os funcionários, e procura no pátio, procura, estava à noite com lanterna, caçando, procurando, e não achava, até que eles lembraram que tinha uma cisterna vazia no meio do pátio. Então foram ver dentro da cisterna. Quando chegaram na cisterna, irmãos, a hora que eles bateram a lanterna, o bêbado, que tinha acabado de aceitar Jesus, ele tinha caído de cabeça para baixo dentro da cisterna. No fundo da cisterna tinha uma pedra. Ele bateu a cabeça na pedra, no fundo da cisterna, e já estava lá nos últimos suspiros de vida. A hora que eles viram a cena, perceberam que com a boca ainda se mexia, como se estivesse falando alguma coisa. Então um segurou a lanterna e o outro desceu no fundo da cisterna para tentar ouvir o que aquele homem estava falando. Colocou o ouvido bem pertinho da boca dele, ainda deu para entender o que ele falava, as últimas palavras que ele falava antes de morrer. Sabe qual foi as palavras? Graças a Deus,
porque Deus hoje livrou a minha alma do inferno. Graças a Deus, porque hoje Deus livrou a minha alma do inferno. Quando ele disse essas palavras, parou, partiu, morreu, mas morreu salvo, porque há 5 minutos antes ele havia aceitado Jesus como Salvador da sua alma. Ou seja, dentro de 5 minutos foi suficiente para Jesus salvar aquele homem. Dentro destes 5 minutos agora é o suficiente para Deus fazer maravilhas em nossa vida. É o suficiente para Deus renovar, avivar, transformar a nossa vida e a nossa família. O que faria se tivesse apenas 5 minutos de vida? Amém? Faça hoje, não deixa para amanhã o que pode fazer agora. Em nome de Jesus, que Deus salve toda a nossa família, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, todos que nos escutam agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero agradecer aqui, glória a Jesus, todos os irmãos que ainda estão conosco. Deus abençoe a todos que deixaram seus comentários. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão presbítero Marivaldo. Gostei do tema, boa reflexão. Deus abençoe o pastor Amarildo, lá do Rio de Janeiro. Pai do Senhor, glória a Deus, que maravilha. Nosso pastor Amarildo, lá da Igreja Deus Amor do Boa Vista. Forte abraço, meu amigo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos, de uma forma especial. Amém? Vamos orar para Deus salvar nossa família? Lembra?